Documento Jovem Pan. Os chamados alfas, nascidos entre 2010 e 2025, estão crescendo em um mundo diferente de qualquer outra geração. Seus anos de formação foram definidos pelo isolamento e pelo mundo online durante a pandemia, somados à pressão do custo de vida e à ameaça dos desastres ambientais. Eles são nativos digitais. E como a maioria deles nasceu de pais da geração Millennials, serão diretamente influenciados pelos valores de consumo que moldaram seus pais. O Documento Jovem Pan de hoje vai explorar o universo da geração Alfa, como ela navegará no futuro e como as empresas podem se preparar para atrair e desenvolver vínculos profundos e relevantes com os clientes dessa geração. A geração Alfa é a primeira geração que nasceu totalmente digital, 100% digital. A geração Alfa ela é definida a partir de nascimento em 2010. Então, a pessoa mais velha da geração Alfa, ela tem 15 anos. E ela é muito proativa e ela recebe muito estímulo de consumo e do mundo atual. Ela tem, eu brinco que ela tem um chip de atualização minuto a minuto. Ela recebe e ela busca tudo sobre todos os assuntos. E isso traz na geração Alfa uma força de desejo e de consumo e de influenciação de consumo muito grande. Ela não tem ainda recurso de renda, mas ela estimula uma força de consumo por parte dos seus pais, por parte dos seus parentes, dos seus avós, dos adultos que estão ao redor, muito grande. Então, um dado recente, inclusive, demonstra que 80% dos adultos que estão ao redor dizem que são influenciados pela força da geração Alfa. E isso é muito relevante. O conceito de gerações, ele aparece na sociologia e ele vai representar o que aquela comunidade, aquela população, em um determinado período de tempo, vivenciou com influências históricas, políticas, violência, tecnologia, e através dessa vivência em esses eventos que ocorrem em toda essa comunidade, esse grupo de pessoas, vai desencadear em comportamentos, atitudes, valores e percepção de como tem aquele momento histórico, né? Ser mãe de uma menina que faz parte da geração Alfa, né, tem os seus prós e contras, né? Porque eu vivi numa geração totalmente, vamos dizer, analógica, né? Assim, acho que foi a melhor fase da minha vida. A gente não tinha acesso a nada que a gente tem hoje, né? Redes sociais, eu acho que eu vivi muitos anos 80, 90. Então, eu acho que é um desafio, porque os prós, eu acho que, assim, eles têm tanto acesso a tantas coisas, né? Eles podem fazer tudo através da internet. Eles podem fazer pesquisas, eles podem ver desenhos, eles podem se inspirar, ouvir músicas ao tempo, né? Assim, eles não têm aquela coisa que a gente tinha antigamente, a gente tinha que parar para escutar o rádio e ficar esperando horas pra gente ouvir a música que a gente queria. Eles não, hoje eles podem ouvir aquela música a qualquer momento, a qualquer instante, através das plataformas de streaming, enfim. Então isso eu acho que é uma vantagem muito grande para eles hoje, assim, ter esse acesso, né, à tecnologia do jeito que eles têm, é sensacional, eu acho. As desvantagens disso é isso, se você não souber controlar,
realmente fica difícil, porque aí a criança fica muito ali e fica só realmente querendo essa tecnologia, né? Esse conceito de separar por denominações para cada geração começou lá no pós-guerra, tá? Foi as agências de publicidade americanas que começaram a fazer isso, porque ficava mais fácil estudar consumo. Quer dizer, teve todo aquele frenesi pós-Segunda Guerra, né, de American Way of Life, e aí as diversas idades consumiam de forma diferente, a abordagem para cada faixa etária era diferente. Então, o primeiro grupo que ficou assim rotulado com o nome foram os Baby Boomers, né, que é o pessoal que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que é Baby Boomer? É porque foram represados, né, muitos nascimentos durante a guerra, porque o mundo podia acabar. E quando acabou a guerra, teve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. Adoro contar isso. Aí o baby boomer é o que vem depois da Segunda Guerra. E aí, a geração que veio antes foi chamada de silenciosa, porque tem que ficar quieta durante a guerra. Mas essa geração criou a primeira geração de jovens diferentes. Porque até os baby boomers, o jovem era apenas um velho com pouca idade. Porque o jovem se vestia como adulto, queria parecer adulto, fumava para fingir que era adulto, né? As meninas com 20 anos tinham cabelo de que hoje seria o cabelo dos nossos avós, né? Ou bisavós, porque as avós estão gatas na academia hoje, né? Então, assim... E aí, os baby boomers, quando crescem, viram os hippies, que é o primeiro jovem diferentão. Né? Aí, a geração que vinha depois seria uma incógnita, né? Um X, né, de incógnita. Mas a geração X... ela é um pouco, não vou dizer careta, mas ela é um pouco mais conservadora que os hippies, tá? Que é o que a gente vai ver agora com a geração alfa. Que a geração Z, guardadas as proporções, ela tem muito do embate que teve a geração hippie com os mais velhos, a geração Z está tendo hoje. Isso é cíclico, está se repetindo isso. Cabelo diferente, língua diferente. Quando meus amigos se irritam com tipo, tá ligado? Tipo, cipá, tá ligado? Eu digo, a gente falava bicho, mora, sacou, cara, o tempo todo. Então, tinha uns cabelos estranhos, assim como a pessoa raspa um lado hoje, pinta de roxo o outro. Imagina todos os jovenzinhos que eram bem comportados aparecer com uns cabelões, né? Umas roupas muito estranhas. Então, isso é ciclo. E a geração X, sei lá, foi de 63 a 80, 79, não era pregando. Aí vem a geração depois de X, vem Y, né, que é os millennials, né, chamar de millennials, eu adoro provocar nas palestras, né, eu digo, você sabe por que millennial é chamar de millennial? Porque eram jovens na virada do milênio, que faz um quarto de século, e aí eu digo, a geração Y não é mais jovem, é adulta, e eles ficam bem deprimidos na palestra. Digo, jovem é a geração Z, né, que se veio em 98, 2000, ou 96, 97, é aquela leva de gente que veio a bordo da internet. E eu costumo dizer que a geração alfa veio a bordo do smartphone, porque mesmo a geração Z ainda teve pais que empurravam o carrinho conversando com as crianças, porque o celular já estava no bolso, mas só mandava torpedo e recebia mensagem, né, de voz e falava, né? Os pais da geração alfa já empurraram os carrinhos olhando para o smartphone e para as redes sociais. Mudou a relação, inclusive, com as crianças. E a beta agora está vindo agora, porque realmente esses, para mim, são os primeiros seres de outra era. Esses que passam o dedinho, o menino que vê a mãe fazer assim no celular, ó, mexendo com o dedo para desbloquear, eles já desbloqueiam sem saber falar e andar. Tem criança da geração beta que já fala Google e Lex antes de falar mamã, Google de Google e Lex de Alexia. Então essas são as gerações. A geração alfa cresce em um cenário de mudanças radicais. É o que aponta o sócio da W Macan e empreendedor Hugo Rodrigues. Eu sempre tomo muito cuidado para falar sobre futurologia. E quando a gente fala da geração alfa, nós estamos falando no mercado futuro. Né? Apesar de hoje, uma geração que está aí beirando os 15, 16 anos, já está atuando profissionalmente, como quando, por exemplo, nós somos abordados por adolescentes vendendo panos de prato,
né, no meio da rua. Aquilo é uma mão de obra atuante, ou seja, é uma geração que impacta a economia, assim também como no outro lado da pirâmide, herdeiros que começam a entrar no mundo corporativo através das próprias famílias. Mesmo essas pessoas atuando, a geração alfa que nós vamos comentar aqui, ela ainda é um ilustre desconhecido se nós olharmos um cenário de mudanças tsunâmicas como as que nós estamos vivendo. A principal delas é que nós já deixamos há muito tempo de ter uma economia e uma profissionalização linear e passamos a ter um mercado exponencial. Então, ou você tem um sucesso abrupto, radicalmente, ou você tem um fracasso retumbante. E essa geração, ela já vai viver isso do começo da experiência profissional. Isso é muito novo. Ela não é só nativa digital como a geração Z. Ela já está nativa sobre esse mundo da dispersão. Né? Qual é o mundo que a gente vive hoje? Eu sempre gosto de relembrar. Nós passamos pela globalização, onde se tinha uma ilusão da troca dos maiores benefícios entre o mundo. Né? Então, o Brasil é muito bom no jeito de atender as pessoas. E a China é muito boa em tecnologia. A globalização vai trazer a soma do gigante. Não foi bem isso que aconteceu, a gente viu. Depois da globalização, a gente passou para a digitalização, onde nós falamos, cara, eu não preciso ser mais multimilionário para pegar um avião e visitar os grandes museus do mundo. Eu posso estudar isso da cadeira da minha escola, mesmo que ela seja pública. Também a digitalização acabou trazendo outras ameaças e outros desafios. E agora a gente vive a era da dispersão. Para nós, por exemplo, eu que faço parte da geração X, e para gerações acima da minha, os baby boomers, e a geração silenciosa, essa era da dispersão, ela é um pouco traumática. Para a geração alfa, não será. Ela já sabe que o modo de atenção vai fazer parte do dia a dia deles. Eu acho que essa é uma mudança que, apesar da futurologia ser sempre uma tela em branco, eu acho que a gente poderia, pelo menos, tatear por aí. A geração alfa não é apenas a maior da história, mas também uma potência de consumo que está reescrevendo as regras do mercado, movimentando globalmente 360 milhões de dólares por ano. Esses jovens exercem uma influência decisiva em casa. 88% dos pais admitem ser influenciados por eles nas compras. Essa força impulsiona um mercado que só no Brasil arrecada 16 bilhões de reais anualmente, com um crescimento de 14% anuais em produtos infantis. Eu acho que a Z já era, mas eu acho que a Alfa é mais ainda. Já é ainda mais definidora de compra. Porque assim, lá nos anos 80 e 90, com a ascensão da mulher, vários estudos eu li, participei, que era assim, o poder influenciador da mulher na decisão de compra. Tá? Isso foi uma tendência. 20 anos. Aí surge a geração Z, eu comecei a dizer no início do século, é o poder influenciador da geração Z. Tá? Agora, é uma ditadura da geração alfa. As crianças determinam onde o clã vai almoçar no domingo. Eu não gosto desse restaurante, pode ter vovó, os 4 avós, o pai e a mãe, o tio, que é o irmão da mãe, eles vão no restaurante que a menininha de 9 anos quer. Ou que o menino de 12 anos pesquisou e viu que as referências a esse restaurante que estavam querendo ir são péssimas. E ele diz, não, as opiniões aqui sobre o restaurante são péssimas, vamos em outro. Eu já tive relatos, eu falo sobre isso nas empresas, tá? Nas palestras. Eu já tive relatos assim, terminei uma palestra numa grande construtora aqui do Brasil, e um dos principais vendedores chegou para mim e disse assim, eu estava com o apartamento vendido, um casal e uma filha de 9 anos. Até que a menina abre uma das varandas, olha lá para baixo e diz assim, essa piscina é horrorosa, vamos ver outro apartamento. E o casal disse assim, nós vamos dar mais uma olhadinha. Uma mini ditadura.
A minha digitadora, ela não é influenciadora de compra, ela é 100% a decisora da compra. Desde a chegada da geração Y, e que ainda pegou a transição da era analógica para a era digital, aí passando pelos millennials, né? E aí hoje já com uma geração Z mais atuante, né? Ainda antecedendo essa geração alfa, a gente já tem o poder de influência dos jovens muito maior do que nas gerações anteriores, como a X e a Baby Boomers. Por quê? Porque o conhecimento, a adaptabilidade, as ferramentas, ao jeito de navegar, o jeito que nós compramos, né? Quando um jovem vem nos ensinar, aquilo é uma moeda de troca. Você encurtou um caminho, né? Quando um jovem vem nos mostrar que por essa plataforma eu consigo pagar mais barato e consigo receber mais rápido, ele começa a não ter ainda a moeda, o valor, o valor do bolso, mas ele tem um valor de um conhecimento que é mais distante. Imagina, e aí pegando essa palavra que eu acho que vai fazer parte da exponencialidade, imagina que isso para a geração alfa não vai ser só um diferencial, vai ser o status quo deles. Eles vão saber os atalhos de uma forma muito mais rápida e muito mais coerente, vamos dizer assim, nativa, do que todas as gerações anteriores. O barato disso tudo é que, primeiro, nós temos um desconhecido que pode fazer muito bem a todos nós e, obviamente, como qualquer coisa que traz benefícios, também vai trazer alguns desafios. Mas nós vamos ter uma geração que a gente tende a achar que está um pouco mais acomodada, mas talvez eles precisem de menos suor para fazer tudo ser muito mais produtivo de um jeito mais rápido. Hugo, eu estou dizendo que as armas, né, digitais vão proporcionar a essa geração alfa um mundo, uma economia muito diferente do que a gente viu até agora, mesmo na geração Z. E por que eu estou trazendo isso? O boom da internet, a chegada da internet, né, do www, causou já uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento ela é silenciosa. Ninguém fala, olha, mudei meu jeito. Você começa a agir sem mesmo perceber. Imagina que a chegada da inteligência artificial generativa, que brotou no fim de 2022 e que ainda está em fase de nascimento, ela vai crescer junto com essa geração alfa. Então nós temos aí uma nova ruptura, mas uma ruptura que do jeito que eu enxergo, é muito mais abrupta, né, do que a própria internet. E eu acho que se nós tivermos uma parcela da geração alfa, porque assim como acontece em todas as outras gerações, tem a parcela das pessoas do bem, que querem mudar o mundo para melhor, e tem a parcela das pessoas que não estão nem aí, ou que querem achar aí truques. Isso vai acontecer sempre. Mas se nós tivermos aí uma geração, essa parte do bem, que quer fazer um mundo melhor na medicina, na publicidade, no jeito de se consumir com mais sustentabilidade, eu vejo com bons olhos a geração alfa e esse crescimento absurdo que nós vamos ter de um digital através de inteligência artificial generativa. Quando a gente fala sobre pensar na geração alfa, ela está diretamente ligada a uma estratégia de negócio que às vezes vai levar a uma certa diferenciação, né? A gente, na parte como eu lidero a parte de consultoria da WGSN, é muito comum a gente ter conversas onde a gente observa algumas marcas que estão tentando justamente correr atrás da geração Z, né? Elas estão tentando ali justamente se conectar com a geração que eles entendem que é, digamos, que dita as normas do consumo, digamos assim. Quando a gente fala sobre essa possibilidade de conexão com a geração alfa, a gente está falando também sobre aqui uma oportunidade de diferenciação em relação os demais players de qualquer categoria, basicamente, né? É também a oportunidade de uma antecipação, principalmente quando a gente fala sobre categorias que existe a necessidade de um tempo maior de execução de produto. Então, hoje, por exemplo, apenas 25% das empresas que a gente conversou pretendem adaptar produtos ou serviços para a geração alfa, pretendem considerar essas necessidades específicas, justamente porque eles têm uma dificuldade de pensar um pouco mais a longo prazo e conseguir colocar a inovação como um dos critérios de desenvolvimento de produtos de uma maneira em geral, né?
A gente entende que os impactos, eles passam, obviamente, por esses aspectos de diferenciação, de conexão com uma fatia significativa do mercado numa questão realmente de volume mesmo de público em si, mas existe aquele caráter que a gente falou anteriormente sobre a influência que esse público causa nos demais. Então, você pensar diretamente para geração alfa é considerar também que você está pensando nos públicos que eles influenciam, os pais, os irmãos, os avós, mas basicamente ele exerce, principalmente em alguns segmentos como tecnologia, entretenimento, eles exercem uma função de influência muito grande dentro dos seus lares. Então, com isso, na verdade, você está deixando de se conectar como uma espécie de influenciador, né, daquele sentido mais tradicional, que é o do boca a boca, da recomendação do familiar, que pode trazer, obviamente, um impacto em receita, de fato, quando a gente fala de um curto prazo mesmo, né? Além de serem fortes influenciadores das escolhas de consumo dentro do núcleo familiar, parte da geração alfa já começou a chegar às empresas por meio do programa de Jovem Aprendiz, que permite a contratação de jovens de 14 a 24 anos. É o que explica a advogada trabalhista Vivian de Camilles. O contrato de aprendizado, conforme previsto na CLT, ele é permitido aos jovens que têm entre 14 e 24 anos. Essa forma de ingresso nas empresas eu vejo com bons olhos, pois o jovem já começa a ter uma noção do que é trabalho, de responsabilidade. O contrato de aprendizado é muito válido porque ele permite um equilíbrio entre o estudo e o trabalho, né? A aprendizagem profissional. Para a geração alfa, que são os nascidos em 2010, então temos lá 15 anos, só é permitido o trabalho por meio do contrato de aprendizado, senão só a partir dos 16 anos. E o que eu vejo é que, assim, tem muitas empresas que se utilizam desse contrato de aprendizado, até porque temos que ter em mente que a CLT impõe que todas as empresas contratem no mínimo 5% e no máximo 15% do número de trabalhadores tem que ser jovem aprendiz. Mas o que eu percebo é que, como é uma regra, uma lei muito antiga, eu acho que precisava ter uma evolução, principalmente com questão de tecnologia. Tem algumas dúvidas, por exemplo, o contrato de aprendizagem. Pode fazer o teletrabalho? Não pode? Tem regime híbrido? Não pode? Nós temos ali um capítulo da CLT destinado ao trabalho do menor, mas ainda tem algumas lacunas que acaba sendo definido por convenções coletivas de trabalho ou no próprio contrato de aprendizagem, mas eu acho que poderia ter, sim, essa revisão sobre essa ótica agora de tecnologia, com os avanços, com o avanço, né, da tecnologia no trabalho. Eu acho que, então, quando o jovem já é colocado num trabalho, já começa a ter essa noção de responsabilidade, de trabalho em equipe, eu acho que isso para o jovem é um aprendizado muito grande. E isso vai contribuir certamente de forma muito favorável para o seu crescimento profissional. Sara Vieira Jacinto, de 15 anos, faz parte da geração alfa e conseguiu sua primeira oportunidade profissional como jovem aprendiz. No momento, eu sou jovem aprendiz da Espro, né? E minha experiência tem sido muito boa. Desde que eu entrei no programa, eu fui muito bem acolhida, consegui ter várias experiências boas até o momento, até mesmo fazer amizade, uma coisa que eu até tinha um pouquinho de dúvida se eu ia conseguir fazer, mas no momento minha experiência está sendo muito boa. Onde eu trabalho, eu tenho acesso a diversas idades, desde aos 18, 40 mais, 20 mais, então eu sinto que é muito interessante essa relação que a gente tem, porque eu consigo ter uma visão ampla de como foi
a vivência de cada um e como foram as experiências deles, principalmente com os mais velhos. Eu aprendo diariamente muito com eles, porque eles compartilham tanto situações como até conhecimentos com a gente. Muita coisa que às vezes eu nem sabia que tinha ou que eles já passaram, eles contaram e eu descobri como que foi. E por mais que eu ficasse meio assim em dúvida, será que eles vão me acolher por ter uma grande diferença de idade? Mas eles me acolhem muito bem lá, a gente consegue ter vários bate-papos. Era uma outra dúvida minha, será que a gente vai conseguir assimilar nossas ideias? Só que sim, a gente conversa muito bem, a gente fala sobre diversas coisas, vários pontos, às vezes eles compartilham experiências, às vezes eu compartilho algumas experiências minhas mesmo, e eles ficam, tipo, felizes e às vezes indignadas de saber algumas experiências que a gente passa, porque apesar de parecer, nossa, é uma diferença de idade muito grande, talvez você nem consiga alinhar o seu caminho com o dele, a gente consegue sim. As crianças dessa idade, elas não tinham acesso às gerações anteriores. Elas, logo anterior a ela era uma geração híbrida. Ela brincava com brinquedos normais, assim, analógicos, e brinquedos digitais. Essa geração, ela é caracterizada por brincar quase que completamente brinquedos digitais. Games, elas usam plataformas de Roblox, ou seja, elas precisam de créditos, elas precisam de recursos digitais. E é muito interessante, porque eu convivo com essa geração. Eu tenho 2 filhos que são da geração alfa, 13 anos e 11 anos. Então, ter recurso digital, ter uma conta, ter uma estrutura onde eles possam receber esses créditos, e eu até procurei resistir a isso durante um tempo, mas não tem jeito. Então, o que você quer? Eu quero dinheiro que se transforma em crédito para eu poder ter os meus brinquedos. Eu não entendia direito, porque os meus brinquedos não eram questões de dinheiro, de digital. Então, isso é muito importante para eles, porque é o acesso que eles têm para que o mundo digital, onde eles nasceram, eles façam sentido. Então, é muito importante e funciona, porque é onde eles se encontram e onde eles se relacionam com as marcas. As marcas, para que façam sentidos para a geração alfa, elas têm que interagir com eles e tudo é crédito digital. Jogar se consolida como um hábito de como a geração alfa se relaciona com o ambiente digital. É o que aponta a diretora de comunicação da Roblox Latam, Renata Polatti. Pensando em como as gerações interagem, né, com jogos online, a gente vê que jogar é uma parte muito importante para as gerações Z e Alpha se expressarem. Jogar na Roblox, na verdade, é algo que é ativo, é social, é criativo. Os usuários podem jogar e criar juntos diferentes tipos de dispositivos. E para milhões de criadores também, a Roblox ela oferece de uma forma gratuita ferramentas que são fáceis de usar, que tornam programar, criar designs e empreender uma coisa mais acessível, né? Além disso, tem diversos sistemas de segurança que ajudam os usuários a terem uma experiência positiva e segura. A Roblox é muito mais do que um jogo, né? É essa plataforma massiva de jogos e uma comunidade online em que os usuários eles engajam com experiências virtuais que foram criadas por outras pessoas ou até mesmo eles mesmos podem criar essas experiências em um mundo 3D. A gente fala que jogar na Roblox é mais do que um passatempo, né? São amigos co-criando, colaborando e socializando enquanto jogam. E aí, pensando nessa questão que para a geração Alpha e geração Z é muito importante, essa parte dos jogos serem uma forma deles se expressarem. Quando uma pessoa, por exemplo, ela entra na Roblox, a primeira coisa que ela vai fazer é criar e customizar o próprio avatar. Né? Então, ele vai entrar e o avatar é aquele personagem que vai representar a pessoa dentro do jogo. Então, pode mudar o cabelo, colocar acessórios, mudar a roupa. E isso é uma das principais formas das pessoas se expressarem e também mostrarem quem elas querem ser dentro desse mundo virtual. As marcas vão precisar de pensar
muito na transação e no relacionamento que elas entregam para os clientes de geração alfa. E eles vão ser um mercado muito forte nos próximos 10 anos. Estima-se que em 2035 essa geração alfa seja de 2 bilhões de pessoas, com B, bilhões de pessoas. Então, mais do que comprar o produto, eles querem interagir necessariamente com o produto. Então, você vai ter que trazer o produto com um aplicativo embarcado. Né? Então, assim, em algum momento eles vão querer interagir, principalmente gamificar a estrutura para eles evoluírem junto com o produto. Então, vou dar um exemplo assim que todo mundo entende de evolução junto com o produto. Necessariamente você vai ter que criar um carro para a geração alfa que ele possa conversar e interagir com o carro. Então, você pega um carro. A Tesla é um exemplo extraordinário. Por exemplo, eu falo, o carro para a geração alfa tem que ser um carro igual a Tesla, que já vem com tecnologia embarcada, onde eles fazem todas as atualizações juntos, à distância você faz a atualização, onde a geração alfa entra e é um carro customizado, a chamada customização de massa. Se você customiza, você vende massa, mas a customização ela é feita para cada um. Ele tem que interagir com aquele carro, ele tem que evoluir com aquele carro tem que saber o que ele gosta. O banco tem que ser, você tem que ter um botãozinho que fala assim, não, é desse jeito, é nessa hora, meu consumo é assim, e quando eu vou evoluir de carro, eu preciso evoluir um carro que pareça com esse, tem que interagir com a coisa. E inclusive mudar o patamar, eles têm uma expressão muito única da geração alfa, que é assim, mudar de nível. Sabe? Eles têm que ter a etapa, o nível, tem que subir de nível junto com eles. Então, todos os produtos vão ter que vir com um aplicativo, com algo embarcado, para que essa transação, para que essa evolução seja constante. Tem que interagir com eles. E se for no sentido de game, aí você ganha a geração alfa, porque eles cresceram dessa forma. A fragmentação da atenção é um ponto crítico que afeta a comunicação das marcas com qualquer público, mas que se torna ainda mais evidente e desafiador ao falar com a geração alfa. É o que relata o sócio fundador e co-CEO da DZ Studio, Zé Pedro Paz. Hoje, assim, além da geração alfa, né, quando as marcas se comunicam com qualquer público, essa questão da fragmentação da atenção já é um ponto crítico, né? E isso vai, claro, estar muito mais ressaltado na geração alfa. Eu costumo dizer assim, que tem 3 pontos que as marcas deviam, né, olhar para tentar se conectar com o público nesse contexto, porque eu acho que está tudo muito fragmentado, né? Então, assim, uma estratégia bem conservadora, mas que eu acho que funciona ainda é a da consistência. Então, as marcas conseguirem ser mais consistentes e não mudarem tanto o tempo todo, porque as pessoas estão vendo um pouquinho da marca aqui, um pouquinho dela lá, e quando está começando a entender a marca, ela já mudou. Então, as marcas que conseguem manter uma consistência ao longo do tempo, elas têm mais chance de se conectar com as pessoas num mundo de atenção mais fragmentada. E isso certamente vai refletir na geração alfa. Mas eu acho que tem mais 2 pontos, né? Que além de estar tudo muito fragmentado, parece que está tudo muito superficial também. Então a gente está vendo tudo... Porque por ver tudo fragmentado, a gente não mergulha, né, na informação. Então, com essa questão dos algoritmos, do consumo de conteúdo muito automatizado, eu acho que um ponto que deve crescer é o da conexão humana. É das marcas tentarem estabelecer uma conexão mais humana com as pessoas para sair dessa superficialidade, para tentar tocar mais esse lado humano, porque quando tudo é algoritmo e tudo é robô, quando tem um lado humano, um toque humano, parece que se destaca, né? E o último ponto, que assim, além de estar fragmentado e estar superficial, está tudo muito parecido, porque a IA generativa deixou tudo muito parecido. Então as marcas estão usando cada vez mais inteligência artificial, se referenciam cada vez mais nas mesmas coisas, então acabam ficando parecidas. Então as marcas que conseguem ser mais autênticas e mais criativas também têm uma tendência de chamar a atenção desse público alfa que não está prestando, né, não está dando muita importância para as marcas, mas que em algum momento se conecta com elas. Então aquelas que são autênticas são as que conseguem chamar atenção no meio desse ruído fragmentado do mundo de hoje.
Se o mercado publicitário deve se ajustar para absorver as demandas da geração alfa, essa mesma geração poderá encarar diversos desafios no mercado de trabalho. É o que aponta o doutor em comunicação pela PUC e pesquisador sobre as novas gerações, Dado Schneider. Se a geração Z já não gosta de contato humano, imagina a alfa, que não olha nem para os pais não olham para eles e tascam desde que eles nasceram uma tela para parar de encher o saco. Ou se não param de falar, não olham quando estão falando. E nem eles olham para os pais, nem os pais olham para eles. Eu tô na rua, eu tô observando isso. Eles falam entre si, sem olhar olho no olho. Imagina trabalhar com o chefe que vai dizer... Eu não gosto de falar essa coisa de líder do século XXI e chefe do século XX. Para mim, chefe é quem comanda, tá? Chefe é chefe. Pode ser chefe bom ou chefe ruim, tá? Imagina uma pessoa que comanda uma equipe começar a falar e a pessoa não olhar para ela. Isso é educação básica. Só que não é que as pessoas são mal educadas. Não vieram mais com esse chip aí. Porque esse comportamento partiu dos pais. Os pais não olharam mais para eles. Se a geração Z é, inegavelmente, a mais frágil de todas que estão no mercado de trabalho, ela é muito frágil, ela adoece, ela se magoa, ela se vitimiza mais do que as anteriores. A geração alfa talvez vá ser agressiva. Por quê? Porque as crianças da geração alfa batem nos pais na rua, gritam com os pais, e os pais ficam: não, filhinho, calma, filhinho, se acalma, respira, filhinho. Só que eu vejo crianças batendo em avós, as que são mais abastadas, que tem babá, batem nas babás. Já tem criança batendo em professor, e pai e mãe lá chancelando o comportamento do pimpolho, tá? Ou da pimpolha. Esse geração alfa, ou essa geração alfa que tiver um revés no ambiente de trabalho, não vai ficar magoado, vai arremessar o notebook na cabeça do chefe. Por isso que eu tenho dito, ou a gente começa a se entender, ou isso aqui vai virar Mad Max. A velocidade imposta pela inteligência artificial e pela revolução tecnológica gerou na geração alfa impaciência e uma baixa tolerância ao erro. Diante desse cenário, a professora e especialista em inovação, Débora Garófalo, defende que a educação precisa se reinventar. O foco não é apenas ensinar a usar a tecnologia, mas sim garantir a humanização do processo para formar cidadãos mais críticos e éticos, capazes de lidar com a frustração e guiar essa nova revolução. A gente está vivendo uma revolução tecnológica muito advinda aí da quarta revolução industrial, né, que trouxe todo um processo de automatização e coisas que, para a gente que nós somos de outras gerações, eram coisas inconcebíveis, né? Você, por exemplo, ter uma inteligência artificial para ter uma conversa com um banco, por exemplo. Essa rapidez no mundo digital, ela gera, principalmente nessa geração, a geração alfa, uma impaciência, uma baixa intolerância ao erro. Por isso, as escolas, elas precisam estar promovendo uma aprendizagem que valoriza todo esse processo, que tragam aí questões de cunho, de colaborativo, que trabalhem essa questão mão na massa, com a cultura maker, a robótica de uma maneira sustentável, mas que tragam processos diferenciados, como metodologias ativas, que visam tirar o estudante da passividade e trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem. Mais do que isso, e compreenda que o erro ele faz parte do processo. Então, essa nova geração ela precisa aprender a lidar com uma inteligência emocional muito forte também. E isso ela vem trazida dentro desse pilar da educação 5.0, que visa o quê? Essa humanização das tecnologias, que visa a gente poder trabalhar com esses pilares que são tão essenciais. E isso, acho que sem dúvida nenhuma também é uma ressignificação da nossa educação. Né? E aí tem mais um dado, acho que importante, eu estou trazendo dados realmente para a gente enfatizar um pouco mais na nossa conversa da importância da gente trazer esses aspectos, né? A OCDE em 2023 traz aí estudantes com maior desenvolvimento socioemocional tem 40% de chances de sucesso escolar. Então, acho que trabalhar empatia, resiliência, autocontrole é essencial para que esse aprendizado vá além do cognitivo.
mas forme realmente cidadãos aí equilibrados e colaborativos que possam atuar dentro dessa sociedade. Eu acho que mais do que buscar respostas imediatas, né, a gente precisa também controlar um pouco dessa ansiedade e fazer com que os nossos estudantes sejam verdadeiramente curadores de informação. O que falta ainda hoje, porque eles dominam muito dessas tecnologias, até mais do que nós professores, né? Eles estão assim hiperconectados. É incrível a facilidade que uma criança pequena já tem de mexer num aparelho tecnológico. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, né? Parece que a criança já veio programada para isso. Mas a gente precisa mais do que isso, porque o papel realmente na educação é a gente poder direcionar todo esse aprendizado para que essas crianças aprendam com erro, aprendam dentro desse processo, aprendam que é mais significativo o processo em si do que esse produto final, né? E que aprendam a lidar com essas frustrações dentro da sala de aula ainda, para a gente poder realmente ter aí futuramente pessoas mais críticas e mais éticas diante dessa revolução que nós estamos vivenciando. A instantaneidade da informação transformou a geração alfa em um público altamente multi-imediatista, impaciente e ansioso. A principal consequência desse ritmo acelerado é a perda do tempo de maturação, que se consolida como grande desafio emocional e psicológico da geração, conforme explica o psicólogo Fred Figner. Então, para eles tudo é muito rápido, porque as informações estão acessíveis à palma da mão. Como as informações estão acessíveis à palma da mão e as informações elas são disponibilizadas muito rápido, você tem uma geração muito ansiosa, muito imediatista e que não tem um tempo de maturação do processo e as coisas que a vida exige. Essa característica vai fazer com que seja uma geração também que ela se relacione muito no formato virtual e através do formato virtual ela acaba entendendo que um emoji ou que uma determinada imagem, um meme, isso vai ter uma representatividade afetiva. Um desafio grande dessa geração é aprender a se vincular, ou seja, é muito interessante que os pais estimulem esportes coletivos, cursos presenciais, porque é justamente, né, nesse alto nível de consumo de tecnologia você vai perdendo a questão relacional. E dos grandes desafios que nós temos na nossa carreira e na nossa vida é desenvolver as nossas competências sociais, nossas competências com habilidade de lidar com o outro, no relacionamento interpessoal. Uma geração também totalmente associada à diversidade, além da questão da tecnologia, sustentabilidade. Então ela vai consumir uma marca se aquela marca representa respeito pelas pessoas, pelos animais, pela natureza, se ela é uma marca preconceituosa ou não. E organizações ou marcas que têm esse viés de não estar alinhado a esses valores dessa geração, eles vão descartar. Uma geração que precisa muito de uma experiência tecnológica através de sites ou através dos processos de consumo que conversem muito com ela, mas tem os desafios emocionais e psicológicos que vão ser exigidos dessa geração justamente por essa não habilidade do dia a dia do relacionamento presencial. Do ponto de vista educacional, é uma geração que ela vai aprender o que lhe interessa, porque ela tem, através do YouTube, do TikTok e de todas as outras plataformas, ela pode fazer o próprio direcionamento do aprendizado dela. A pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, Ana Escobar, faz uma análise detalhada sobre o complexo processo de amadurecimento cerebral e como a finalização tardia dessa maturação impacta diretamente na capacidade de tomar decisões na juventude. Isso serve de reflexão para os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes da geração alfa. A gente tem um processo cerebral de amadurecimento, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que todos os bebês já nascem com seus trilhões de neurônios, tá? Mas esses neurônios não estão conectados. Então, a gente precisa fazer sinapse, que são essas conexões. Isso se chama plasticidade. A gente vai fazendo, depois vai desfazendo algumas que não são usadas. E algumas ficam. E, paralelamente a esse processo, a gente tem um processo que se chama mielinização. O que é isso? Os neuroninhos que estão se conectando, os neurônios precisam ser encapados por uma bainha de gordura, tá? É uma gordura boa, do DHA, que vem do ômega 3, né? Por isso, o leite materno tem bastante DHA, super importante.
Então, a gente precisa, como se diz, encapar os nervinhos. Então, a gente tem que fazer a sinapse e tem que encapar os nervinhos. Tá, muito bem. Essas sinapses que a gente faz e depois desfaz, esse processo todo é na primeira infância, até 5 anos, depois para. A rede que você ficou. Porém, o encapamento desses neurônios, né, que vai dar caminho para toda essa rede formada, que vai conduzir o impulso elétrico, né, que se chama mielinização, ele continua, ele vai seguindo. E ele só termina a mielinização do córtex pré-frontal, que fica bem aqui nessa região aqui da gente, só termina essa parte, portanto, o sistema nervoso central só consegue se amadurecer aos 25 anos. Tá, e essa região aqui, ela é responsável por quê? Ela é responsável pela nossa tomada de decisões, pela nossa capacidade organizacional, é responsável pelas suas atitudes mais conscientes e não inconsequentes e inconscientes, impulsivas, é responsável mais pelo seu raciocínio. Tipo assim, você fala, tem tem um buraco ali, eu vou pular aquele buraco, né? A pessoa não mielinizada, ele fala, vou pular, vai dar tudo certo, e vai. Entendeu? Ele não tem ainda aquela capacidade de ver todo o cenário e falar, não, eu posso cair, não vou, entendeu? Então, essa capacidade que a gente tem de tomar decisões mais conscientes, de tudo isso, ser mais racional em relação à vida e às nossas atitudes, só depois de 25 anos. Então, é isso, porque daí mielinizou o córtex pré-frontal. Então, é isso. Todas as nossas ações, né, têm a ver, sim, com o processo de desenvolvimento cerebral. Por isso que um adolescente não pode ainda tomar decisões, você não pode deixar ele beber, você não pode deixar ele dirigir, porque ele não tem ainda a capacidade de ter decisões maduras. A criança da geração alfa já lida com telas desde que nasceu. A da Z foi meter a mão na tela com 7, 10 anos. Entendeu? Então, assim, acho que a Z ainda é um pouco híbrida, ainda pegou um pouco do mundo analógico. A alfa não, a alfa é 100%. Então, essa coisa da tela, eu acho que a tela é definidora. Tela desde que nasceu. Tela para parar de chorar, tela para parar de reclamar com a mãe. Tacaram tela na cara da geração alfa. E para terminar a explicação, já tem crianças que desenham, isso é assustador, tá? Tem crianças 4, 5, 6 anos que desenham os pais. Sabe aquele desenho de criança que é uma bolinha e um palitinho? Desenho básico, né? De criança. As crianças desenham os pais e principalmente as mães. Uma bolinha para o rosto, um palitinho aqui para os braços e uma caixa preta na altura dos olhos. Isso é assustador. São pais que já não olham mais para os filhos. Tá? A imersão precoce na tecnologia e no consumo traz alertas. O aumento do tempo de tela está associado a riscos de TDAH. E mais da metade das crianças brasileiras já possuem um celular, reforçando a urgência da proteção digital. É o que aponta o psicoterapeuta e palestrante Léo Freiman. Vamos entender como é que desenvolve o cérebro. O cérebro desenvolve exatamente igual ao músculo. Quanto mais eu utilizo, mais ele desenvolve. Quanto menos eu utilizo, menos ele desenvolve. O cérebro se desenvolve em áreas todas conectadas. Então, você tem aqui atrás a área chamada da área do hipocampo, que é onde a gente tem a sede da memória, você tem uma base do equilíbrio, você tem uma parte das emoções, tanto que a gente lembra mais de coisas que foram emocionalmente impactantes. Você tem aqui em cima a área dos neurônios motores, quando a gente faz malabarismo, faz um esporte. Você tem aqui na frente o que a gente chama da córtex pré-frontal, a área que toma decisões, faz o controle de impulso, freio moral, faz a reflexão de causa e efeito. Então, o cérebro ele tem algumas áreas que vão se especializando nessa ou naquela atividade e todas conectadas. Se você observar o olho de uma criança, de um jovem jogando, apostando, vendo videozinho muito rápido, o olho da pessoa está assim.
né? Que é totalmente diferente do movimento ocular quando você está lendo, que é assim. Então veja, o simples fato de ficar olhando para várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas que vão me interrompendo, vão diminuindo a minha habilidade de focar, de concentrar, de fixar, que é o que a gente chama de recrutamento neuronal. O que significa isso? É como se eu fizesse um exercício de bíceps, uma flexão de braço, um polichinelo, mascasse chiclete, fizesse uma conta de matemática, aí eu faço um exercício de tríceps, um abdominal. Eu posso ficar 1 hora fazendo isso, o que eu vou desenvolver? Nada. Então, hoje você tem jovens, você tem crianças e mesmo adultos que falam assim, nossa, mas eu pego um livro e eu não consigo ler, porque o cérebro da pessoa se doutrinou, se viciou muitas vezes nessa atenção totalmente entrecortada, totalmente interrompida, porque nós caímos na ilusão da multitarefa, de que a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas as pesquisas mostram que, em geral, as pessoas que acham que fazem várias coisas ao mesmo tempo são as que menos se saem bem. E 2, além de erro, desperdício, da irritabilidade. Pega, por exemplo, um livro, você está lá lendo um livro, aí você está lá lendo, você chegou no meio do livro, no meio da página, aí alguém te interrompe. Quando você volta, você não volta desse ponto, você tem que voltar antes. Isso gasta uma energia louca, isso dá irritabilidade. Tá? Uma das razões pelas quais todo mundo hoje anda muito irritado é por isso que a gente fica pulando de uma atividade para outra, não conclui nada. Então a gente erra mais, se distrai mais, a gente perde tempo, a gente está cada vez pior, cada vez mais irritadiço. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas superficiais, irritadiças, dispersas e ineficazes. Entende? E isso gera massa de manobra para ideologias, para salvadores da pátria, para produtos, para empresas que querem fazer nossa cabeça, porque a gente vai deixando de pensar. Aí junta tudo isso com o chat GPT que vai fazendo a lição de casa do menino, né? Que vai começando a preparar o relatório da empresa. O que acontece? A inteligência artificial vai ficando cada vez mais inteligente e a inteligência humana vai ficando cada vez mais superficial. É isso que nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando cidadãos ridículos de um futuro esvaziado. Entende? É isso. As pessoas confundindo o que ela ouve de uma manchete com uma verdade. Não discernindo mais a realidade da fantasia. Umbigólatras, pessoas que acreditam no próprio umbigo. Então, existe um perigo sério de demência digital. Porque o que é a demência? A demência é a diminuição muito intensa das faculdades cognitivas, que é foco, atenção, concentração, aprendizado e memória. Tá? Então, existe a demência senil, que é muito comum na velhice. Não é um destino único do ser humano, porque tem também muito a ver com o estilo de vida, alimentação e outros fatores. Mas, gente, você tem pessoas com 20 anos que estão com demência digital. O cara tá lesado, falando neurologicamente, tá lesado. O cérebro do cara não desenvolveu. E te digo mais, dos 9 aos 16 anos é uma janela de oportunidade em que o cérebro ainda está muito plástico. Por exemplo, você tem estudos que mostram que se uma criança mudar dos Estados Unidos para Japão, nessa idade, ela consegue ter sotaque japonês. Se ela for aos 20, ela já não consegue mais ter sotaque. Já viu criancinha que é educada em espanhol, vai para outro país, ela vai sempre ter o sotaquinho? Veja, o cérebro ele tem janelas de oportunidade. Se a gente não aproveita essas janelas, a gente está lesando, deixando de, né, lesando no sentido de lesão, de perda, de prejuízo da capacidade de pensar.
Para a geração alfa, a rotina digital pode ser definida por regras claras e monitoramento constante. É o que acontece no dia a dia da influencer Valentina, de 12 anos, orientada pela sua mãe, a jornalista e empresária Clícia Oliveira. Para ela, monitorar não é sinônimo de invasão de privacidade, mas sim de proteção. De manhã, quando eu acordo e quando eu me arrumo para a escola, eu não posso usar o celular, porque é ruim também para a visão, que a minha mãe fala quando você já acorda e vai pro celular. É só quando eu acordar e for fazer um vídeo de arroz comigo, aí ela me dá o celular dela e eu gravo, mas tipo, ficar rolando tela ou essas coisas eu não posso. Aí, quando eu entro no carro para ir para a escola, eu posso ver as minhas mensagens, essas coisas. Na escola não pode usar, né? Quando eu volto da escola, eu como, estudo, faço os meus deveres, tenho aula de inglês, etc. E aí eu posso descansar e ver um pouco de telefone. Aí tem os dias que eu gravo os vídeos, e aí de tarde eu também posso ficar no telefone, assim, mas se eu ficar muito tempo, aí também tenho tempo, né? Hora pra eu ficar. A criança, ela tem que ser monitorada por nós o tempo todo. Então não tem essa de que, mas eu tô tirando a privacidade dele. Não. Existe uma coisa que a gente pode fazer que é o seguinte, que é o que eu tenho com ela. O mesmo aplicativo que eu tenho no meu telefone, eu tenho no telefone dela. Então, eu vejo tudo que ela faz. Eles agora, os jovens, estão com mania de usar o Snapchat, que é um aplicativo de conversa, eles podem mandar fotos, tá? Eu tenho a senha do Snapchat dela e ela sabe, eu vejo tudo, eu monitoro todas as mensagens, eu sei com quem ela tá falando, eu sei com quem ela conversa. Então, assim, o conselho que eu dou para esses pais é que monitorem, que façam isso, porque você tem que saber o que seu filho tá fazendo, não é invasão de privacidade, eles são crianças, adolescentes, e eu acho que a gente tem que controlar. Se a gente fizer isso, a gente já está dando um passo muito grande. Eu tenho feedback de mães que já descobriram coisas, que já salvaram algumas crianças de alguns golpes. Então, isso é muito importante, fazer esse controle. Eu acho que é o mais importante para quem tem os filhos nessa geração e que não tem por onde fugir, porque as redes estão aí, os jogos, tudo, mas que possam ser usados com controle. Toda pessoa de sucesso teve o quê? Teve uma mãe chata. O que é a mãe chata, né? A mãe chata é assim, é a mãe que cobrou, que se importou, que deu regra, que deu limite, que olhou, escovou o dente, se comportou bem, essa roupa é adequada, pede desculpa, fala com licença. Uma mãe chata, um pai chato é uma maravilha. Agora, quem quer hoje ser o pai chato, a mãe chata? Você entende? Porque ser o pai legal e dar o tablet, ser a mãe que tô aqui, rede social tá bom, vai filha, todo mundo faz, isso é fácil. Mas é como eu falo, pais e mães legais demais criam filhos chatos. Pais e mães chatos criam filhos legais. Pode reparar, olha as tuas amigas, as que estão voando na vida, estão indo bem, são as que têm mãe e pai chato. Pode reparar, é pai que cobra, quer saber horário, se importa, se interessa, senta na mesa, mastiga de boca fechada. Esses cuidados parentais estão se tornando cada vez mais raros, porque dá trabalho. Só que o que muitas vezes se esquece é que se dá trabalho fazer, vai dar mais trabalho não fazer. Essa é a conta que as pessoas não fazem. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Assista esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan.